Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. Eu peço a você que desde já se inscreva nesse canal, dê o seu like e ative o sino de notificações para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E hoje, dia 20 de setembro, um domingo, mês dos jovens, eu gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: Igreja, um lugar de cura e de serviço. E nós iremos nos fundamentar no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, apenas o capítulo 6, o verso 1. E esse texto diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te também, para que não sejas também tentado. Então, nessa noite, eu queria tratar com você desse seguinte tema: Igreja, um lugar de cura e de serviço. É interessante que antes de tratar sobre esse tema, o apóstolo Paulo vai tratar sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne. Ele mostra ali quais são os frutos que evidenciam a pessoa que vive no Espírito, que nasceu do Espírito, que é guiada pelo Espírito. E quais as obras da carne de uma pessoa que não nasceu do Espírito, que não é guiada pelo Espírito e que não vive pelo Espírito. Então ele mostra ali basicamente a divisão ou a diferença entre uma pessoa que é guiada pelo Espírito e possui os 9 frutos do Espírito, e de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, antes pratica as obras da carne, as mesmas que o texto e a palavra, a Bíblia, as Escrituras condenam e afirmam que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas agora ele vai falar sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal que a igreja deve ter para com a membresia, para com os cristãos, os membros desta comunidade. E então, eu gostaria de pensar com você 6 verdades aqui que nos mostram que a igreja é um lugar de cura e de restauração. Um lugar onde a pessoa que entra enferma, que entra doente, ela sai curada. Primeiro lugar, uma queda repentina. Observe o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Observe aqui que o apóstolo Paulo fala: se alguém for surpreendido em alguma falta. E a palavra para falta aqui significa pisar fora do caminho. O que Paulo está dizendo aqui: se alguém for surpreendido, se alguém vir a pisar fora do caminho, se alguém vir a errar o alvo, se alguém vir a cair, se alguém vir a fraquejar, se alguém vir a tropeçar na fé, se alguém for surpreendido em alguma falta, eu quero dizer para você que todos nós, independentes, quer seja mulher, quer seja homem, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja doutor, quer seja letrado, quer tenha mais tempo ou pouco tempo de experiência na fé, todos nós estamos passíveis a cair, a pecar, a transgredir, a fraquejar, a errar o alvo, se alguém for surpreendido em alguma falta. Uma segunda verdade,
um conforto amoroso. Observe a parte B do versículo 1. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então, o apóstolo Paulo fala que se alguém fosse pedindo alguma falta, para corrigir esta pessoa com espírito de brandura. E o que é espírito de brandura? É um espírito de mansidão. É um espírito de longanimidade, de paciência, de amor. Ele fala aqui para corrigir essa pessoa, mas não corrigir com durez, não corrigir de forma ríspida, não corrigir de forma truculenta, mas corrigi-o com espírito de brandura. Uma pessoa que peca, que transgride, que erra, ainda que seja sem querer, ela precisa ser corrigida, precisa ser disciplinada, ela precisa ser tratada. Mas você precisa ser tratada com brandura. Mas em terceiro lugar, quem deve lidar com aqueles que caem? Em primeiro lugar, nós vimos que é uma queda repentina. Em segundo lugar, que deve ser um conforto amoroso, tratado com espírito de brandura. Em terceiro lugar, deve ser tratado pelos crentes espirituais da fé. Observe aí a parte B. E vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Quem corrige os membros que caem, que tropeçam, que fraquejam, são os próprios outros cristãos que residem ou que fazem parte daquela comunidade. O que Paulo está dizendo aqui não é para uma elite, não é uma classe superior, não é uma classe elevada a corrigir aquele que caiu, mas os próprios cristãos da fé, os próprios cristãos maduros, para corrigir esta pessoa que caiu com espírito de brandura. Quem corrige a igreja é a própria igreja e não é o mundo. O apóstolo Paulo, a despeito disso, também em 1 Coríntios capítulo 6, ele chega a dizer: porque vocês levam às pessoas dos tribunais do mundo uma causa que vocês mesmos podem julgar. Então, o que acontece na igreja deve ser julgado na igreja, deve ser tratado na igreja e deve ser corrigido dentro da própria igreja, pelos crentes espirituais da fé. Mas em quarto, verdade, o que deve ser feito com aqueles que caem? Observe aí o verso 6, a parte B. Corrigi-o com espírito de brandura. A palavra corrigir aqui significa pôr em ordem. Não está dizendo aqui para dar uma paulada, para dar uma cacetada ou para dar uma espinzeada. Não, não. Está dizendo para pôr em ordem. A palavra aqui, ela relembra um tratamento ortopédico, de colocar o osso quebrado, fraturado, deslocado de volta no lugar. Esse membro, ele saiu do caminho, ele saiu da linha, ele saiu ali do alvo. Então agora ele vai ser colocado de volta no lugar, colocado de volta no corpo. E precisa ser feito de maneira branda, com brandura, com espírito de mansidão, com espírito de amor. Precisa ser corrigido, restaurado à condição anterior, pôr em ordem. Quinto lugar, como confrontar aqueles que caem? Observe ainda a parte B. Corrigi-os com espírito de brandura. O apóstolo está dizendo para corrigir com espírito de brandura, de mansidão. Infelizmente, há aqueles que corrigem de forma ríspida, de forma truculenta, de forma dura, agressiva. A despeito de tudo isso, o profeta Isaías ele escreve que não se apaga a torcida que fumega e nem torce a cana quebrada. Você não pode espinzinhar alguém que já está caído, que já está fraco. Você não pode tripudiar em cima de alguém que já está sofrendo, que já está sendo atormentado pela culpa, pelo remorso, pelo pesar, que já está sendo afligido por ter pecado e caído e transgredido. É preciso tratar isso com brandura, com mansidão, corrigi-o, porque a igreja ela não compactua com o pecado, ela não pode corroborar com o pecado, ela não pode simpatizar ou concordar com o pecado, porém deve ser corrigido com brandura, com espírito de mansidão. A igreja é um lugar de cura e de serviço. Mas em sexto e último lugar,
Que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? Observe agora a parte B. Guarda-te para que não sejas também tentado. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Observe o que aconteceu com ele, para que não venha acontecer com você. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas epístolas: quem cuida estar em pé, olhe para que não caia. E o que ele está dizendo aqui é: guarda-te também para que não sejas tentado, guarda-te também para que não peques, guarda-te também para que não caias, guarda-te também para que não transgridas. Observe o que aconteceu com ele, para que não aconteça com você. Porque qualquer um de nós podemos cair, qualquer um de nós podemos fraquejar, qualquer um de nós estamos passíveis e suscetíveis à queda. Por isso que o apóstolo Paulo fala que cuide estar de pé, olhe para que não caia. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos, como diz um provérbio chinês, o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E o que está nos ensinando aqui é: observe e veja o que aconteceu com ele, o que aconteceu com aquela pessoa, o que aconteceu com aquele indivíduo, para que não venha acontecer com você. Então é isso, queridos. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, que Deus possa nos dar o seu poder do seu Espírito Santo, para que nós possamos permanecer de pé, vigilantes, atentos, firmes, fiéis, porque os dias são maus. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.